E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta, né? Esse é um momento muito especial, que é o momento das mentorias. Gente, esse ano eu alertei para vocês lá na página do Mesa, mandei nos grupos, que eu não vou abrir salinhas de biologia. Como eu disse anteriormente, esse ano eu realmente quero focar em alguns outros projetos e dar atenção ao Mesa de Estudos e dar atenção também ao pré-medicina aqui do Cuca. Inclusive, essas mentorias, né, é um projeto que a gente vai fazer junto ao Cuca Pré-Vestibulares para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, para ajudar na aprovação e principalmente, né, para a gente conseguir alcançar o máximo de questões possíveis na prova da UEA, na prova do Enem, na prova de Roraima, no que vocês forem fazer, beleza? Nossa meta desde o começo qual é? A meta desde o começo é gabaritar a prova. Professor, mas tudo isso, tá bom? Então não quero 80%, não quero 90%, queremos 100% e a gente vai conseguir. A gente vai conseguir esse ano, vai conseguir, né, todos os anos que a gente estiver presente com vocês, tá? Então, o meu objetivo a partir de agora é passar para vocês os principais conteúdos que aparecem nas provas de biologia. A gente vai separar detalhadamente. Essa primeira aula é a aula de bioquímica. Vou focar em o quê? Vou focar em carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico nessa aula. A gente vai ter uma mentoria depois sobre vitaminas e sais minerais. Já deixa agendado aí, já deixa anotado na tua agenda. E essa mentoria vai ser semana que vem, Eu falei que a gente ia entrar a cada 2 semanas, mas para vocês não sentirem saudades de mim e para eu concluir esse assunto de bioquímica, me pediram bastante, inclusive, a gente vai ter essa aula de sais minerais e vitaminas, né? Que é um assunto que quase não aparece mais nos vestibulares, mas ele pode cair meio que solto ali, aparecendo na fisiologia, né? Então, para a gente não ser pego desprevenido, a gente vai ter essa aula em específico, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Ixi, falei besteira já, ó. Já falei besteira no chat, desculpa, gente. Foi mal. Tava com saudade de vocês. Cheguei aqui sem entender nada, tá bom? Mas é isso. Bora começar? Bora começar? O que eu pensei pra gente fazer aqui, ó? O que eu pensei pra gente fazer? Eu vou abrir o assunto. Então, abro o assunto ácidos nucleicos, comento o que eu espero que vocês saibam. Mas, professor, se eu não pediu pra gente estudar, pedi. E eu até mandei uma lista pra vocês de aulas que a gente já teve anteriormente. E aí eu espero, né, que vocês tenham visto essas aulas. Mas eu vou comentar para os que estão perdidos, vou comentar os pontos mais importantes, e vocês vão ver que desses pontos mais importantes, a gente vai responder basicamente todas as questões que estão na lista, que seguem os padrões tanto de EA, quanto de Enem, quanto de Roraima. São as provas que eu vou focar aqui no início, tá? Isso não significa que não esteja preparado para fazer provas lá da região sul e sudeste. Quem for fazer, inclusive, pode conversar mais tarde com a gente preparar um material um pouquinho diferente, beleza? Bora seguir? Bora seguir? Então, mostrei a minha tela rapidão. Esta aqui é a lista que eu preparei para vocês, né? Professor, tem 60 questões. Calma, cara, calma. Basicamente são 10 questões de cada conteúdo. 10 de ácidos nucleicos, 10 de proteínas, 10 de carboidratos, 10 de lipídios, 10 de água e sais minerais, 10 de vitaminas. Calma, nem é tanta coisa assim, Óbvio que eu vou começar pelo que é mais importante. E o que é mais importante? Aquilo que mais aparece na prova. E o que mais aparece na prova pra gente, já abro aqui na tela para vocês, inclusive mandei já também essa tela para vocês, é o assunto de ácidos nucleicos, né? Então bora lá, galera, bora lá. Todo mundo situado aqui, né? Quantos presentes? Deixa eu ver quantas pessoas estão presentes aqui. Mandei, Dari. 62, acho que isso é uma boa quantidade, né? Bora lá. Primeiro, para começar, quem que são os ácidos nucleicos? Doutores, se eu falar para vocês em ácidos nucleicos, opa, já fiz besteira. Se eu falar para vocês sobre ácidos nucleicos, automaticamente vem na tua cabeça as moléculas de DNA e as moléculas de RNA. Tranquilo? Então, quando eu falo para vocês sobre ácidos nucleicos, naturalmente o teu pensamento tem que te trazer quem? Ó, tá falando de DNA e RNA. Qual que é a característica geral de um ácido nucleico? Todo ácido nucleico é formado por nucleotídeos. A característica dele é que ele é um polímero de nucleotídeos. Nucleotídeos, professor? Já vem na tua cabeça, nucleotídeos te lembra núcleo, né? Porque é lá que o DNA é guardado, tá? Então, assim, quiser fazer, né, alguma coisa assim, pensei em nucleotídeo, pensei em núcleo, pensa em DNA e automaticamente já traz para o teu pensamento RNA.
Pode ser. Então é um polímero de nucleotídeos. Para quem não me conhece, a minha letra é horrível desse jeito, tá bom? Então não tem como melhorar, não tem como. Qual que é a função dos ácidos nucleicos? Aí tu vai anotar aí no teu espacinho de anotações, olha só. Ele está relacionado à hereditariedade. E ele está relacionado à determinação das características gerais de um ser. Tu já parou para pensar? Por que tu não é uma ameba? Por que tu não é uma lombriga, um cachorro, uma banana, uma batata? Professor, eu sou um ser humano. Isso. E tu é esse ser humano aí que está aparecendo porque tem informações genéticas dentro de ti que te fazem ser assim. E essas informações não vieram do nada. Os teus pais deram para ti. Filho de peixe, peixinho é. Né? Tal pai, tal filho. Esse fenômeno de transmissão de características ao longo das gerações é a hereditariedade. Tá? Então, é o fenômeno de hereditariedade. É a transmissão de características. Gente, agora olha que coisa maluca. O que são essas características tão importantes? No grande geral, essas características importantes é como eu vou conseguir produzir minhas proteínas. A base da vida são as proteínas. Se eu perguntar para vocês qual é a molécula com maior diversidade de função? Proteína. Então, os ácidos nucleicos são extremamente importantes porque eles armazenam, no geral, não todos, porque eu tenho RNA com função estrutural, tenho RNA com função, né, de acelerar reações, mas, no geral, o DNA e o RNA a gente vai guardar, assim, ó, no pensamento, que eles estão correlacionados a armazenar informações sobre proteínas, tá? Então, a função hereditariedade, a transmissão de características ao longo das gerações, e armazenam informações para a produção de proteínas. Informação para a produção de proteínas. Introduzi o assunto, né? Estou introduzindo aqui o assunto para vocês. E o que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Bora lá para as principais características. Lembrando, essa aqui não é a minha aula ampla do conteúdo ácidos nucleicos. Eu não vou ficar esmiuçando o assunto. Vou pontuar e a gente vai resolver a questão, tá? Então, bora lá. Eu falei para vocês que os ácidos nucleicos são polímeros, uma molécula grande formada por uma unidade que se repete. No caso aqui, a unidade de repetição se chama nucleotídeo. E todo nucleotídeo, olha para a imagem, é formado de um fosfato, PO4 3-, 2, uma pentose e 3, base nitrogenada. Relembra comigo aí que as pentoses podem ser de dois tipos. Podem ser ribose, no caso eu terei RNA, e pode ser também desoxirribose. E nesse caso, se for desoxirribose, é o DNA. RNA começa com R de ribose. DNA começa com D de desoxirribose. É macete, professor? Não, meu amigo, não é macete, é o nome da molécula. DNA. Ácido desoxirribonucleico. Professor, mas não está na sequência. Baby, pelo amor de Deus. Está em inglês, né? Está em inglês, tá bom? Está em inglês. Nesse caso, aqui em português, seria ADN. Então, DNA ou ADN. Ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Desoxirribose. DNA tem D de desoxirribose. E RNA? RNA tem R de ribose. Ácido ribonucleico. Beleza. Sobre as bases nitrogenadas, eu vou lembrar aqui algumas coisas para vocês. Vou deixar anotado, ó, que as bases nitrogenadas vão ser 5. Quais são elas? Timina, uracila, adenina, guanina e citosina. Botei várias imagens coloridinhas para o teu cérebro conseguir guardar, né? Para o teu cérebro conseguir guardar melhor, para te associar igual uma criança faz, né? Professor, mas eu não sou uma criança. Mas você está aprendendo e vai aprender igualzinho, por repetição, por coisinhas coloridas, é assim que vai funcionar, tá? Então bora lá, ó. Característica de timina. Característica de timina acontece apenas no DNA. Então, viu uma timina, é DNA. Característica de uracila ocorre apenas no RNA. E adenina, guanina e citosina? Está presente tanto no DNA quanto no RNA. Só desse comecinho de aula, a gente já sabe, então, quais são as características gerais do DNA e do RNA. O DNA tem desoxirribose, o RNA tem ribose. O DNA vai ter uma base característica, timina, e o RNA vai ter uracila.
tá? Então essas são as principais características. Olha para a nossa imagem coloridinha, bonitinha aqui que a gente tem. DNA, 2 fitas. Quem são as bases? Citosina, guanina, adenina e timina. Olha aí para as cores, olha para as cores. Detalhes, detalhes. Percebe que quando tem uma base amarelinha, do outro lado tem sempre uma verdinha, ó. Amarela, verde, amarela, verde. Ou eu posso falar verde, amarela. Isso porque sempre de um lado que eu tiver citosina, do outro lado terei guanina. Se de um lado tiver guanina, do outro lado eu terei citosina. As bases estão pareadas. Parear, forma par, né? E a adenina vai parear com a timina. E a timina pareia com a adenina. Tem macete, professor? Tem. É o Agnaldo Timóteo e a Gal Costa. Vocês nem devem conhecer, né, gente? Vocês conhecem Agnaldo Timóteo e Gal Costa? Eu acho que não. Vocês conhecem? Eu nunca ouvi o Agnaldo Timóteo, confesso aqui na minha posição de pessoa da música popular brasileira, não conheço, tá bom? Mas a Gal Costa é fenomenal, né? Canta aí, então, uma música do Agnaldo Timóteo. Conhece? Então canta aí. Bora lá. De qualquer forma, Agnaldo Timóteo, adenina e timina, ó. Gal Costa é quem? Guanina e citosina. Pelo amor de Deus, essa é a questão. E se aparecer, tu não pode errar, cara. Não pode, porque é simples, tá? Bora lá. Olha para o RNA. O que não tem no RNA? 2 fitas. O RNA tem uma fita só. Outra coisa que não tem no RNA, que a gente já falou, timina. No RNA, a base característica é a uracila, tá bom? Então, timina só está presente no DNA, é característica de DNA, enquanto que uracila é RNA. Show, né? Oh, bacana, bacana. A gente já aprendeu uma coisa. A prova é obrigada a ser uma pessoa legal contigo? Não. A prova é obrigada a ser legal, né? Às vezes ela não pode ser. Então, se ela colocar apenas uma fitinha lá, tu vai marcar direto que é RNA? O professor Paulo falou que o RNA tá simples, o DNF tá... Mas, cara, calma aí. Nem te falei isso. No dia da prova, se tiver apenas uma fitinha, tu não vai levar em consideração apenas as pentoses. Se tiver uma fita só e a pentose é ribose, é RNA. Bacana. Se tiver uma fitinha só e a pentose for desoxirribose, opa, é DNA. Mas tem só uma fita. Não importa. Eu ia falar uma coisa, mas como a gente está sendo transmitido, né? A gente não pode falar. Então, bora lá. Não importa, não importa. Se tiver uma fita só e tiver desoxirribose, é DNA. A mesma coisa é, apareceu uracila, tenho certeza que é RNA. Tá? Apareceu timina, é certeza que é DNA. Beleza? Tranquilo? De boas, né? Bacana. Então aqui, ó, DNA e RNA, vou botar DNA fita dupla, RNA fita simples. Já estão perguntando aqui quanto tempo de aula? Gente, a Deus pertence. Tá bom? A Deus pertence aqui. Brincadeira, brincadeira. Acho que mais ou menos 1h30 de aula. Tá? Se eu conseguir isso, ser sucinto, não estou conseguindo, tá bom? Mas a aula vai ficar gravada, então tu pode fazer assim, ó, tchuk, tchuk, tchuk. Inclusive, quem quiser fazer cortes pro TikTok, né, pode fazer para mim, vai me facilitar a vida. Vai lá. Então, olha, fita dupla e fita simples, beleza? DNA, qual é a pentose? É a desoxirribose. E qual é, no caso do RNA, a pentose? A ribose. Base característica de DNA, timina. Base característica de RNA, uracila. Não preciso falar mais nada, tá bom? Beleza. Para a gente finalizar essa parte, lembra que eu falei que as bases estão pareadas? Onde tem adenina, aparece timina. Onde tem guanina, aparece citosina. Olha para cá. Aqui tem adenina, aqui tem timina. Olha, olha, doutor, olha para a imagem que estou projetando para ti. Percebe que as bases estão ligadas aqui, ó, através dessas linhas que simulam para mim as chamadas pontes de hidrogênio. E tem quantas pontes entre adenina e timina? 2. E entre guanina e citosina? 3. Tá bom? Então, adenina e timina se ligam através de 2 pontes, guanina e citosina se ligam através de 3 pontes. Beleza. Essa regra
de Chargaff vai também aparecer nessa parte aqui e vai ser importante para a gente fazer algumas questões. Olha sobre a regra de Chargaff. A soma das bases púricas, a soma das purinas, é igual à soma das pirimidinas. O senhor não falou disso. Tá. Anota aí, ó. As purinas vão ser adenina e guanina. Água pura, o macete. Água pura. Adenina e guanina são as bases púricas. E a timina e a citosina são as bases pirimídicas do DNA. No RNA, no caso, seria uracila e citosina. Tá? Professor, me explica isso melhor? Explico. Olha só para cá. Olha para essa tela. Aqui eu tenho timina, aqui eu tenho adenina, né? Aqui eu tenho guanina, aqui eu tenho citosina. Adenina, timina. Guanina, citosina. Conta para mim quem são as purinas do nosso exemplo. As purinas são adenina e guanina. Ó. 1, 2, 3, 4. Quantas purinas a gente teve ao todo? 4. Conta para mim quantas pirimidinas a gente vai ter ao todo. Timina e citosina. 1, 2, 3, 4. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Tranquilo até aí? Tranquilo até aí? De boas? Como que isso aparece em questão de vestibular? Aparece assim, ó. Numa análise de DNA, determinou-se a existência de 20% de bases do tipo timina. Doutores, se eu tenho 20% de bases timina, eu terei 20% de bases do tipo adenina. Concorda comigo? Pensa comigo também. 20 mais 20 dá 40. O total de uma porcentagem é 100. Então, se eu tenho 40, faltam 60 para dividir entre quem? Entre guanina e citosina. 20 mais 20, 40. Faltam 60 para dividir entre duas. Então, cada uma vale quanto? 30%. A soma das bases púricas, adenina e guanina, é igual à soma das bases pirimídicas, timina e citosina. Professor, eu não entendi. Eu não entendi. Pô, cara, eu vou te ajudar. Bora mostrar isso em questão? Bora mostrar isso em questão agora? Bora primeiro olhar para algumas questões gerais e aí depois eu volto para o dogma central da biologia. Tá bom? Bora lá. Primeira questão, questão de número 5. Abre aí na questão de número 5. Tá com a tua lista? Mandei para a lista para todo mundo lá no grupo, pô. Mandei. Tá, o que vocês estão falando aqui? Vou dar uma lidinha. Tá, vou ignorar agora porque eu vou focar na questão. Todo mundo já abriu a questão, né? Bora lá. A questão de número 1, a questão de número 5, perdão, que é a que a gente vai fazer agora, rapidinho. Ó, a questão de número 5, que é a que a gente vai fazer agora, fala bem assim pra gente, ó. Os ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, DNA e RNA, são as macromoléculas denominadas substâncias da hereditariedade, da transmissão de características. A gente já falou sobre isso. Beleza. O DNA guarda todas as informações genéticas para cada espécie e é formado pela união de moléculas de ácido fosfórico, pentose e bases nitrogenadas. Então, está falando que o DNA, né, tem sua composição a partir de nucleotídeos. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Bacana. Aí ele vai falando pra gente que as diferentes sequências dessas bases do DNA faz com que cada pessoa apresente diferentes características. E assim segue. Nesse sentido, observe a estrutura do DNA na figura a seguir e assinale a alternativa correta. O que ele vai falar pra gente aqui, né, nesse caso? Olha só. Letra A. O modelo aceito atualmente é o da hélice simples, proposto por Watson e Crick. Doutores, fala comigo, pensa comigo. Qual é o modelo clássico do DNA que a gente conversou? É o DNA com fita dupla, hélice dupla hélice, que é o modelo proposto, né, por dois caras desse nome tem que estar na tua cabeça, que é o Watson e o Crick, tá? Então, Watson e Crick que propuseram esse modelo de DNA, mas risca aí hélice simples? DNA não. O modelo clássico é com dupla fita, beleza? B, fala bem assim pra mim, ó. No modelo proposto, as hélices permanecem unidas por meio de ligações de hidrogênio. Lembra disso? A gente mostrou na imagem. Olha só pra cá, ó. De um lado tem uma cadeia, aqui, ó, cadeia 1, do outro lado, cadeia 2. Ó, cadeia 1, fita 2, elas estão entrelaçadas, não é?
E elas se unem através do quê? Das pontes de hidrogênio. Deixa eu te falar uma coisa para a gente não errar na prova. No eixo horizontal, que é o eixo das pontes, a ligação, né? A gente já conversou, é a ponte de hidrogênio. Então, a ligação entre as bases é a ponte de hidrogênio. Mas olha para cá. Quando eu olho para a coluna de nucleotídeos, olha para cá, ó. Quando eu olho para essa coluna, no eixo vertical, os nucleotídeos de uma fita se unem através de um outro tipo de ligação. Que ligação é essa? Fosfodíester. Então, no eixo horizontal, as bases se ligam por ponte de hidrogênio. No eixo vertical, as pentoses e os fosfatos de nucleotídeos, que estão em sequências de colunas, né, da minha fita, se ligam através de ligações de fosfodiéster, tá? Bora voltar para o que a pergunta falava. Bora lá, questão de número 5. No modelo proposto, as hélices permanecem unidas, então as duas fitas se unem, né, através das suas pontes. Ponte de hidrogênio, representadas na figura por linhas pontilhadas. Olha só aqui, ó, adenina e timina, ligados por essas pontes. Guanina e citosina, ligado por essas pontes. 2 entre adenina e timina, 3 entre guanina e citosina. Né? Perfeito. Que ocorre entre as moléculas de base nitrogenadas. A resposta pra gente, nesse caso, claramente é a letra o quê? B de bola. Professor, mas eu marquei a C, eu marquei a D. Vou ler porque eu estou de bom humor hoje, tá bom? C. Nesta figura, a citosina encontra-se pareada com a guanina, mas nos seres vivos, normalmente, citosina é encontrada com timina. Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês aprenderam que é Gal Costa, pô. Guanina e citosina. E vocês aprenderam do Agnaldo Timóteo. Adenina e timina. Isso é para todos os seres vivos, meu amigo. D. Na estrutura do DNA podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas. Opa! Quais são as bases do DNA? Adenina, pareia com timina. Guanina, que pareia com citosina. São 4. Resposta, letra B de Bartolomeu. O que vocês estão me contando, cara? O que vocês estão me contando aqui no chat? Nada? Por enquanto, nenhuma informação, né? Nenhuma dúvida. Vou seguindo em frente. Vou seguindo em frente. Galera, como é pelo YouTube, tem um delay, assim, tá? Então, vou seguindo aqui. À medida que o tempo for passando, vou lendo o que vocês escreveram no chatzinho pra gente. Beleza? Então, tá. Bora lá. Olha só pra mim a questão de número 6 agora. Olha a questão de número 6 pra mim. Faz a 7, prof? Eu li essa, eu vou fazer então. Vou fazer. Me pediram, eu faço. Bom, mas bora olhar a 6. A 6 fala assim, ó. Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar corretamente o que ele quer. Ele quer aquilo que está correto. Letra A. As duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se por ligações de fosfodiéster. Lembra? Ligação fosfodiéster é numa mesma fita. As duas fitas se ligam por pontes de hidrogênio. Tá bom? Professor, em que diabos é sentido antiparalelo? Cara, deixa eu te contar uma coisa importante. Olha para cá. Olha para cá. Deixa eu apagar isso aqui e eu vou te dar uma informação assim, ó, que é preciosa, tá? Preciosa. Todo nucleotídeo é formado de um fosfato, 1, pentose, 2, base nitrogenada. Olha o que eu vou te falar agora. Olha para a pentose. Olha para a pentose. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá bom. Olha só para cá, ó. Eu vou contar os carbonos agora. Vou contar os carbonos, vou usar o pincelzinho vermelho, tá? Para contar carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que no 5 eu tenho um fosfato? Agora eu vou lá para baixo da cadeia. Vou contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na extremidade do final, o 3 é quem terminou. E ele vai estar ligado ao grupo OH, grupo hidroxila. Então, quando uma extremidade é 5, a outra ponta é 3. 5 fosfato, 3 hidroxila. Agora, olha só. Olha o que eu vou te mostrar agora. Se aqui, ó, terminou... Pega aqui, ó. Se aqui terminou em fosfato, que é 5, aqui embaixo terminou em 3.
Agora, olha para a fita do outro lado. A fita do outro lado começa em OH, que é 3, e vai terminar em 5. Se uma fita começa com uma ramificação fosfato, ela termina com uma ramificação hidroxila. Professor, não entendi nada. Se uma fita começa com 5, que é a ramificação do fosfato, ela vai terminar em 3, na contagem do carbono da pentose última pentose, que é o OH. Começa em 5, termina em 3. A do outro lado é o quê? 3, 5. Então, de novo, se uma fita é 5 linha, 3 linha, a outra fita é o quê? 3 linha, 5 linha. Uma é sempre o oposto da outra. Por isso que a gente fala que elas são antiparalelas, tá? Então, essas fitas são antiparalelas. Deixa eu acompanhar aqui o chat para ver se vocês entenderam. Se uma fita é 5, ela termina em 3. E a do outro lado é o quê? 3, 5. Parece que elas estão em sentidos opostos, por isso são antiparalelas. Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Bacana, professor. Eu entendi. Então, bora voltar ali para a tela, tá? Bora voltar aqui para a tela. Apareceu um negócio aqui do Google. Perdão. Fiz propaganda gratuita aqui. Mas bora lá. Seguinte. Cadê minha questão? Bora lá. Então, ele fala assim, ó. As duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por ligação fosfodiéster. É verdade? Não é. É falso. Não é fosfodiéster aqui, ó. Cadê o pincelzinho? Vou pegar aqui. Pronto. O professor que estava patetando aqui, ó. Falso. B. Uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células. O DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma. Falso. O RNA pode estar presente também no núcleo. Afinal, ele é produzido lá, cara, nos seres que são eucariontes, tá? Então, todo o DNA é antiparalelo? Exato. Perguntaram aqui no chat. Verdade, tá? Beleza. Falso aqui também. Beleza. C. Na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligação de hidrogênio. Gente, quantas cadeias tem o RNA? Quantas fitas tem? Uma. Eu tenho uma fita, ela tem par? Não. Ela não tem, ela é solitária, ela é sozinha, é uma fita única. Não pode ser. Letra C não pode ser também. D. Bora lá para D? Na composição dos nucleotídeos dessas moléculas são encontradas uma hexose. Opa, em nenhum momento falei hexose. Eu falei para vocês sobre pentose. Um carbono, a hexose tem 6, não pode. Letra E. Bora lá? Se no DNA de uma célula forem encontrados 18% de nucleotídeos com a base nitrogenada timina, serão encontrados também 32% com base citosina. Bora pensar? Se 18% é timina, do outro lado eu terei quanto? 18% de adenina. Raciocina comigo. 18 mais 18, né? Dá 36. Não é isso? 18 mais 18 dá 36. Me faltam, então, né, 64% para eu dividir entre quem? Entre guanina e citosina. 64 dividido entre duas possibilidades vai dar 32% para cada. Se no DNA de uma célula forem encontrados 18% de timina, serão encontrados também 32% de citosina. Resposta, letra E, de elefantíase. Tu já sabe que tu não vai mais errar questão de ácido nucleico, principalmente DNA, né? Já sabe disso? Já está se garantindo? Deixa eu olhar aqui o chat, deixa eu olhar. Olhando, até agora nenhuma dúvida. Posso seguir? Professor, posso ir ao banheiro? Pode ir ao banheiro. Depois tu reprisa aí a aula, volta. Fica à vontade. Posso seguir? Vou seguir aqui. Galera, deixa eu só colocar mais umas informações para a gente falar sobre proteínas, tá? Então, só para eu finalizar aqui nos ácidos nucleicos, olha só. Quando eu olho para o dogma central da biologia,
eu vou ter uma sequência de eventos. Qual é a sequência de eventos que eu vou observar aqui? A sequência de eventos vai ser a seguinte. Eu já fiz besteira. Pronto. O DNA guarda informação para várias proteínas. Quando eu vou copiar as informações do DNA para expressar essa proteína, eu não copio para uma molécula de DNA de novo. Eu copio para uma molécula de RNA. Então, as informações do DNA para uma proteína, essas informações estão armazenadas em um gene, portanto, são copiadas para a molécula de RNA. E esse RNA vai ser lido, levando à produção de uma proteína. Isso é o dogma central da biologia. O DNA guarda informações para as proteínas. Se eu quero produzir um tipo de proteína, eu copio essa informação dessa proteína para a molécula de RNA. E aí esse RNA vai ser lido, levando à produção da minha proteína. DNA formando RNA, o fenômeno é transcrição. RNA formando proteína, o nome do fenômeno é tradução. O DNA nos eucariontes está no núcleo. Então, quando acontece a transcrição, o DNA formando RNA, eu vou estar no núcleo. Quando o RNA forma proteína, esse processo acontece nos ribossomos, que estão no citoplasma. Então, eu vou botar aqui, ó, ribossomo, rib de ribossomo. E tu lembra que ele está no citoplasma. Antes de toda a produção de proteína, eu obrigatoriamente tenho que formar quem? Um RNA. Então, antes de toda a tradução, eu obrigatoriamente tenho uma transcrição. Beleza, doutores? Tranquilo? Outra coisa importante sobre isso. O DNA pode formar DNA. Esse processo a gente vai chamar de replicação, tá? É um processo que a gente não vai citar agora. Gente. Como que eu produzo a proteína? Já pararam para pensar nisso? O DNA tem informação copiada para o RNA. E isso acontece de que forma? É que cada sequência de base do DNA tem uma informaçãozinha copiada para o RNA. E 3 bases são uma informação. Olha só para mim. Aqui, ó, tem sequências de RNA. Professor, como é que eu sei que é RNA? Meu amor, olha, estou romântico hoje. Meu amigo, olha aqui, ó, tem uracila. Tem uracila RNA, não é verdade? Olha, 3 bases de uracila formam a fenilalanina. Falam assim, quero a fenilalanina. A gente vai ter uma aula só sobre isso, não bate cabeça não. 3 bases, uracila guanina, significam para mim leucina. Percebe que 3 bases no RNA me dizem uma informação de um aminoácido que eu quero. E se essa informação está no DNA, ela foi copiada de onde? Do DNA. Então existe sequência de bases que codificam informações. Essa sequência de bases a gente conhece como sendo o código genético universal. Então, sequências de bases codificam informações genéticas. Tranquilo até aí? O código genético é porque existe uma sequência de bases. E é universal por quê? Porque todos os seres vivos armazenam informações ou na forma de DNA, ou na forma de RNA, ou em ambos. Tá? Por último, gente, olha uma pegadinha de prova. Existem vários tipos de RNA. E aqui eu citei os mais importantes, coloquei a imagem dos mais importantes. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O mensageiro guarda a mensagem para a produção da proteína. O RNA transportador ajuda a transportar aminoácido. E o RNA ribossômico ajuda a formar as proteínas do meu ribossomo. Presta atenção. Lá no dogma central da biologia, eu falei para ti que o DNA tinha informação copiada para o RNA e o RNA levava à produção da minha proteína, não é? Mas qual é o RNA que guarda informação para a produção de proteína? O RNA mensageiro. Todo RNA é mensageiro? Não! Alguns RNAs são transportadores, outros são ribossômicos, outros são microRNAs, outros vão formar ribozimas que são catalisadores, outros têm função de regular fenômenos de transcrição. Guarda informação. Ações. Às vezes, eu quero produzir apenas um RNA, como é o caso do RNA transportador, como é o caso do RNA ribossômico.
como é o caso do microRNA. Então, às vezes, eu não faço a produção da proteína. Eu paro apenas aonde? Na produção do RNA. Tá bom? Então, quando eu faço DNA, RNA, proteína, esse RNA que levou à produção da proteína é o RNA, doutores, o quê? Mensageiro. Tá bom? Mensageiro. O pessoal falou que tá travando o som. Já voltou? Já voltou ao normal? Tranquilo. Conseguiram entender? Qual é o dogma central da biologia? DNA, forma RNA, que forma proteína. É sempre essa sequência? Se eu quiser produzir uma proteína, sim. Mas lembra que às vezes eu não quero produzir a proteína. Eu quero apenas produzir o quê? Um RNA. Tá bom? O que é casinha branca? Voltou? O que é casinha branca? Não entendi. Deve ser coisa de jovens. Bora lá. Vou ler algumas questões agora baseadas nisso, tá bom? Baseado nessas informações agora que eu dei pra vocês. Bora lá. Deixa eu só ver, faz a 13 que pediram, né? Vou anotar aqui. Alguém me lembra daqui a pouco de fazer a 13, por favor. Vai lá, fazer a questão de número... Casinha branca, casinha amarela. Seguinte, 2. Olha só essa questão. Olha só essa questão. Durante os estudos, foi possível modificar o processo com um antiviral, inicialmente criado para o tratamento da AIDS, azidovudina, ou AZT. Na mencionada doença viral, o referido fármaco inibe a ação de uma enzima que é capaz de converter... Galera, aqui, quando citar sobre o HIV, sobre a doença AIDS, a gente vai ter uma coisa importante para ser mencionada, que é o seguinte, olha só. A sequência natural é o DNA formando RNA e formando proteína. Não é isso que a gente aprendeu? DNA formando RNA, fenômeno de transcrição. RNA formando proteína, fenômeno de tradução. Bacana. Só que alguns seres produzem DNA a partir do RNA. O que vai acontecer então? Se o DNA formando RNA é a transcrição, quando o RNA forma DNA, isso é uma transcrição reversa. Isso é muito comum em vírus, principalmente em vírus do tipo HIV, vírus da imunodeficiência humana. Quem faz isso é uma enzima chamada de transcriptase reversa. E ele está falando desse vírus. Durante os estudos foi possível modificar esse processo, né, com um antiviral, que é um antiviral que vai atuar sobre o vírus da AIDS, que é o HIV. E esse vírus faz o quê? Produz DNA a partir do RNA, numa transcrição reversa. Se eu bloqueio a ação dessa enzima, né, o fármaco, né, vai atuar sobre quem? O fármaco vai atuar sobre quem, então, nessa questão? Vai atuar bloqueando o RNA, que não vai conseguir produzir quem mais? DNA. Então, a cadeia simples de RNA vai impedir a formação de uma fita dupla de DNA. Tranquilo? Pediram questão 25 e 13. Beleza. Pô, 25 tá lá pra frente. Calma aí, gente. Tô falando de ácidos nucleicos agora. Bora lá. Vou ver essa questão 13 sobre isso. Se for desse assunto, eu vou falar, tá? Bora ver mais uma aqui. Tá bom. Olha só. Na questão de número 7, ele vai falar sobre o dogma central da biologia. E ele vai falar assim, ó. O dogma central da biologia molecular, postulado por Francis Crick, aborda o fluxo da informação genética. O DNA codifica a produção de RNA e o RNA leva à produção de uma proteína. Mas o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido: DNA, RNA, proteína. O que ele fala que não é possível? Formar DNA a partir de uma proteína. É isso que ele quer falar. Entendeu? Entretanto, novas descobertas da ciência levam a novas interpretações desse dogma. Considerando-se o conhecimento de biologia molecular, essas informações pode-se concluir que, letra A fala, a expressão de um gene depende da sua transcrição em uma molécula de proteína. Gente, a transcrição não forma proteína. A tradução forma proteína. A transcrição origina quem? RNA. Fica atento ao que ele vai te falar. Então, letra A não pode ser. Letra B fala pra gente. Alguns genes
são expressos na forma de uma molécula de RNA. Nesse caso, não ocorre a tradução e, consequentemente, não tem produção de proteína. Lembra que a gente conversou isso? Nem sempre eu quero produzir uma proteína. Às vezes, eu paro na expressão de um RNA. Tá bom? Então, a resposta B é a resposta correta. Se eu quiser produzir um RNA transportador, um RNA ribossômico, uma ribosima, eu não preciso produzir uma proteína. Para ali, o meu objetivo é a produção do RNA apenas. Então, não vai haver tradução. Vai haver apenas a transcrição. Tranquilo? Letra C fala assim, para quem está na dúvida, essa é a última desse assunto que eu vou fazer. Eu vou dar uma olhada nas questões que vocês me pediram, prometo, tá? É 13h25, né? Tá, letra C fala... Em células eucarióticas, o RNA mensageiro é formado a partir da informação contida no DNA. E logo após o término da transcrição, está pronto para ser traduzido falso. Por quê? O DNA ele tem partes que são não codificantes. Então, quando eu formo o RNA, esse RNA formado ele tem que ser processado. Assunto que a gente vai ver numa aula específica. Então, quando eu formo o RNA, ele vem cru. Ele vem com regiões codificantes e não codificantes. Codificantes são chamadas de exons. E regiões não codificantes, introns. Guarda intrometido. Intrometido tá lá para fazer nada, cara. Eu preciso retirar os introns. Eu preciso processar o RNA. Então, ele não vem pronto. Tá bom? Ele precisa ser processado. Então, letra C não pode ser. D. Células do fígado e do intestino de um mesmo indivíduo produzem proteínas diferentes porque apresentam no seu DNA um conjunto de genes diferentes. E aqui é uma outra coisa que os alunos erram muito. As células do nosso corpo são diferentes? Professor, as células do nosso corpo são diferentes, sim. Uma célula do olho não é igual a uma célula do fígado. Verdade. Mas elas têm o mesmo DNA? Sim. Todas as células do meu corpo, tirando as células gaméticas, têm o mesmo DNA. Por quê? Porque todas as células do meu corpo vieram de uma célula chamada de zigoto. Tu lembra quando... Tu lembra quando tu era uma célulazinha só? Um zigotinho? Tu lembra? Aí tu foi dividindo, né? Tu dividiu, depois formou uma mórola, uma blástula, uma gástrula. Tu lembra quando tu era uma gástrula que tu formou a parte do intestino primitivo? Tu lembra dessa fase da vida? Claro que tu não lembra, né? Claro que tu não lembra, que não tinha noção das coisas, pô. Né? Não tinha um sistema nervoso formado ainda direito. Mas a vida começou assim, tu deve ter noção disso, né? A gente começa quando o espermatozoide do nosso pai encontra o ovócito doido da nossa mãe. É aí que a vida começa. Nesse momento, forma-se uma célula zigoto. E aí todas as nossas células, então, vêm dessa única célula. Que bonito, né? Eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso, assim, absurdo. Tu já parou pra pensar, tipo assim, que olha o meu tamanho, mano. Olha quantas células eu tenho hoje. Mas todos nós viemos de uma célula, cara. Cara, eu vim de um morango, botaram aqui. A gente veio de uma célula. Então todas as células que são derivadas desta têm o mesmo DNA. Professor, então como essas células são diferentes? Olha só. Bora pegar uma molécula de DNA hipotética? Vou desenhar aqui, ó. Digamos que esse pedaço de DNA codifique uma proteína que é importante para a visão. Vou chamar de gene A. Aqui tem o gene B, que produz uma proteína importante para o fígado. E aqui o gene C produz uma proteína importante para o intestino. A célula do fígado, a célula do intestino e a célula do olho, todas as células vão ter esse DNA com os 3 genes, A, B e C. Só que para a célula do fígado é importante o gene A e o gene C? Não! Então o que ela faz? Ela não usa esse gene. Ela tem, mas ela não usa. Para a célula do intestino é importante o gene A e o gene B? Não! Então ela não usa esse gene. Ela deixa inativo. Todas as células do nosso corpo, tirando as células gaméticas, apresentam o mesmo conjunto cromossômico. Mesma quantidade de DNA, mesmo DNA, os mesmos genes. Só que elas não usam, né, todos esses genes. A célula hepática usa uma porção de um gene, a célula pancreática usa outra parte, tá bom? Então, células diferentes utilizam genes diferentes, mas todas possuem as mesmas informações. Dúvidas até aí? Tranquilo? Eu acho que a questão de número 13 ainda está nesse assunto, né? Vou fazê-la aqui, tá bom?
Ah, não, a 13 é de proteína. 13 é de proteína, é o assunto que eu vou iniciar agora. 13 é proteína. Posso começar esse assunto? O próximo assunto é proteína, inclusive tá aqui, ó. Muito obrigado quem pediu essa questão, porque já me trouxe aqui para o assunto novo, tá bom? Posso seguir? Posso, né? Já pensou se a gente, tipo assim, se a gente lembrasse da vida intrauterina, cara? Ia ser meio claustrofóbico, tu não acha? Tipo assim, tu lembrar que tu ficou 38 semanas, por exemplo, né, dentro de um útero, assim, tu olha ao redor, tipo, porra, útero. Poxa, útero, né? Estranho. Estranho. Assim, tipo, líquido, amniótico. Meu Deus, que agonia, cara. Que agonia, pelo amor de Deus. Não queria lembrar disso, não. Bora lá, tá de noite, né? A gente já tá, assim, das 10. Tá bom, bora lá. Seguinte. Próximo assunto é proteínas. E aí, pra gente falar de proteínas, características gerais. Proteínas também são polímeros. Só que são polímeros de quem? De aminoácidos, tá? Toda proteína é um polímero de aminoácidos. E aqui, gente, quando eu colocar em função, coloca aí, ó, maior diversidade de funções que a gente vai ver. Proteína pode gerar energia? Pode. Proteína pode transportar coisas? Pode. Proteína pode acelerar a reação? Pode. Proteína pode formar estruturas de membrana? Pode. Proteína pode regular o DNA? Pode. Proteína faz tudo. Tudo que vocês conseguirem imaginar. Ei, tu já estudou um assunto chamado origem da vida? Tu sabe que a origem da vida, né, o assunto, surge de um aglomerado de aminoácidos. De uma sopa de aminoácidos, que vai dar origem aos coacervados. Professor, eu não acredito nisso, professor. Meu amigo, não quero que tu acredite, quero que tu aprenda para prova. Mas uma coisa importante que te faz pensar, talvez, né, no além, é que, olha só, cara, existem seres que são capazes de destruir um corpo que nem o nosso e não tem célula. São formados exclusivamente de proteínas e ácidos nucleicos. Talvez com envelope membranoso alguns apresentem, né? Mas, no geral, a conformação deles é ácidos nucleicos e proteínas. De quem que eu estou falando? De vírus. De vírus. A gente viveu uma pandemia um tempo atrás. Cara, tu tem noção disso? Que proteína é o que esse cara quer produzir para poder existir. E que sem proteína a gente morre também. É impossível a vida sem proteína. Porque proteína, de novo, vai realizar a maior diversidade de funções que a gente tem no corpo. Tá? Então, assim, a base da vida são as proteínas. Professor, mas a base da vida é o DNA e o RNA, não é isso que eu aprendi? Cara, e tu acabou de correlacionar, então, os assuntos. Por que o DNA e o RNA são tão importantes para a nossa vida? Porque eles armazenam informação para a produção de proteínas. Loucura isso, né? Vocês já pararam para pensar que a vida ela é uma expressão de biomoléculas? Já parou para pensar nisso, cara? Que tipo assim, agora mesmo a gente está produzindo proteínas, metabolizando os aminoácidos e tal. Cara, que loucura. E aí eu sinto, eu vejo, eu, né, vivo a base dessas moléculas. Que loucura, né? Que loucura. Vamos embora lá. Seguinte. Então, quando eu falar sobre vida, pensa aí, né? Pensa aí que a maior diversidade de funções vão ser realizadas para a expressão dessa vida, né, pelas proteínas. Tá bom? Bom? Seguinte. Bora lá. Estrutura de proteínas. Estrutura de proteínas, toda vez que eu falar, vem na tua cabeça aminoácido, tá? Então, os aminoácidos são a base das proteínas. Gente, olha o nome do cara. Aminoácido. Eu vou ter sempre um carbono central, que eu vou chamar de carbono alfa. Um grupo amino, um grupo ácido. A química orgânica, ácido, é representado pela carboxila. C-O-H. Quantos ligantes tem o carbono? 4. Um foi um grupo amino, outro foi um grupo ácido. O outro ligante é um hidrogênio. Hidrogênio dispensa apresentação, ele é o hidrogênio. E o outro ligante, aí varia, né? Varia, cara.
pode ser um hidrogênio, pode ser um metil, varia. E quando algo varia na química orgânica, quando é uma cadeia que pode ser, né, algo assim que eu vou pensar ainda, eu chamo isso de radical. Esse R aqui não é um elemento químico. Ah, R de rádio, de radônio, R de... Não, cara. Esse R é de radical, não é um elemento químico. Tá? Esse R não é um elemento da tabela periódica. Pode ser uma cadeia de metil, pode ser um benzeno, pode ser um hidrogênio. Então, esse R varia. Eu tenho 20 aminoácidos na natureza. O que vai diferenciar os 20 aminoácidos na natureza? Diferenciam-se pelo radical. Tá bom? Então, olha só de importante que eu quero que tu guarde aí. Gente, eu tenho sempre os aminoácidos representados pela cadeia de um carbono ligado, né, em suas 4 ligações, a um grupo amino, a um grupo ácido, a um hidrogênio e a um radical. E aí eu vou ter 20 aminoácidos diferentes. E eu vou poder classificar esses aminoácidos. Eu vou classificar esses aminoácidos em 2 tipos: essenciais e não essenciais. Aminoácidos essenciais, gente, são aqueles que eu não produzo no meu corpo. Eu sempre falo com os alunos que aqui entra um refletão, uma reflexão assim profunda. Cara, essencial é algo que eu não vivo sem. E geralmente aquilo que a gente não vive sem, aquilo que a gente mais quer, que a gente mais procura, é o que a gente não tem. Então, o aminoácido essencial é aquilo que eu preciso procurar na natureza. E eu vou obter como, professor? Comendo. Aminoácidos essenciais eu não produzo. Eu obtenho através da minha alimentação. E os não essenciais? Esses eu produzo. Eu sou capaz de produzir. Tá bom? Por último, não entrando em muitos detalhes, existe uma doença chamada de PKU, que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é acúmulo de um aminoácido essencial chamado de fenilalanina. Tá? Então, acúmulo de fenilalanina. Gente, a fenilcetonúria é assim, ó. Eu não vou ter uma enzima que faz a fenilalanina virar tirosina, que é a fenilalanina hidroxilase. Qual é a consequência? Se eu não formo tirosina, a partir da fenilalanina, a fenilalanina começa a se acumular. E ela pode intoxicar teu sistema nervoso. Entendeu? Não vou entrar em detalhes. Mas é uma doença grave. Tem que ser diagnosticada logo na infância. Teste que vocês conhecem clássico. Teste que vocês conhecem clássico que criança tem que fazer por obrigação. Qual é? Teste do pezinho. Teste do pezinho diagnostica quem? Fenilcetonúria, tá bom? Tem vários testes de criança, né? Teste da orelhinha, teste do olhinho, mas o mais famoso é o teste do pezinho, tá bom? Eu não tô exagerando, todos eles terminam em mesmo, tá? O nome desses testes é teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do pezinho, tá? Mas o teste do pezinho é o que vai ficar aqui guardado nas nossas recordações, nas nossas memórias, tá? Alguma dúvida até aí? Não, né? Não. Tá bom. Então, bora lá. Vou partir aqui, ó, para ligações peptídicas. O que é a ligação peptídica? É a ligação entre aminoácidos, tá? Ligação entre aminoácidos. Olha só aqui. Olha aqui para mim. Quando eu olho para o aminoácido, eu sempre vou ter o carbono alfa. E esse carbono vai estar ligado a um grupo amino, a um grupo ácido, a um radical e a um hidrogênio. Olha para cá, para o outro lado. Carbono alfa, grupo amino, grupo ácido, radical, hidrogênio. Ele botou R1, R2, são aminoácidos diferentes, né? Porque os radicais são diferentes. Olha o que vai acontecer. Se eu fizer assim, ó, ao invés de botar N2, se eu botar, NH2, se eu botar assim, ó, NH, tu entende que é NH2? Tu consegue entender que é NH2? Né? Tinha 2 hidrogênios, eu só separei. Abri a molécula. Meu cabelo tá todo doido. Agora que eu vi. Bora lá. Consegue ver? Olha o que vai acontecer, ó.
o grupo ácido, a carboxila de um aminoácido, vai reagir com o grupo amino do outro aminoácido. OH vai pegar um hidrogênio aqui, ó. Opa, subi aí, talvez tenha feito um barulho ruim aí. Desculpa, perdão. Então, olha só. OH mais H. H2O. Vai embora. Formou água. Reagiu, formou água. Ei, o que vai acontecer? Olha só. Esse carbono tá aqui, ó. C dupla O. Tá vendo? O OH dele foi embora. Porque formou água. Esse nitrogênio aqui, ó. O hidrogênio dele foi embora, porque foi formar água. Então, o nitrogênio vai fazer o quê? Se ligar com o carbono. É o que vocês estão vendo aqui, ó. O grupo carboxila de um aminoácido reagiu com o grupo amino do outro aminoácido. Formou quem? Água. E juntou. Essa ligação aqui, ó, é a ligação peptídica. Qual é a função que eu observo? Função amida, tá? Formei uma função amida. Isso é uma ligação peptídica. Então, assim, para ficar na tua cabeça, para a gente fazer a questão de número 17, que me pediram, ou era 17? Era 17? Era 13, não lembro. Era 13, né? 13, perdão. Então, pediram a 13. Vou fazer ela. Para eu comentar essa questão, então, guarda nessa tua informação aí, tá? Que quando eu tenho uma ligação peptídica, eu junto dois aminoácidos e libero água. Isso é uma síntese por desidratação, que liberou água. Síntese por desidratação. Tranquilo? De boas? Tudo na paz? Bacana. Bora para a questão de número 13, que alguém me pediu. Eu lembro que alguém pediu a 25 também. É 25 também? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai resolver. Então, bora lá para a questão de número 13. Ainda que o nosso organismo seja composto por cerca de 250 mil proteínas diferentes, essas são formadas por apenas 20 aminoácidos. Lembra que a gente tem 20 aminoácidos na natureza? Eles vão se diferenciar onde, doutores, vocês me contaram? Eles vão se diferenciar no radical, né? Tá. Analise as sentenças que contêm informações sobre unidades formadoras da mencionada macromolécula. Bacana. Vou analisar uma por uma. 1. Os aminoácidos essenciais de que necessitamos diariamente podem ser conseguidos por meio da ingestão, meio da alimentação, de um prato muito famoso entre o brasileiro, arroz com feijão. Verdade. O arroz com feijão fornece para mim todos os aminoácidos que eu preciso. É um alimento completo. Professor, mas vai faltar um bife. Cara, tu sabia que em feijão tem muita proteína? Sabia disso? Não precisa do bife. Mas o bife faz incremento, né? Porque, pô, um arrozinho, feijão preto e um bifezinho. Aquela farofinha aqui do lado. Caraca, né, professor? Mas o arroz com feijão é o suficiente, tá bom? É o suficiente. Faz a 14, fácil. Bora lá. Então a primeira é verdadeira, tá? Anotou aí, né? Arroz com feijão fornece todos os aminoácidos que eu precisaria. De 20. Né? Mas, no caso, quais são os mais importantes para obter na minha alimentação? Os essenciais, que são os que eu não produzo. Bacana. 2. A partir do aminoácido triptofano, são produzidas naturalmente no corpo as biomoléculas envolvidas no sono. O neurotransmissor melatonina e o hormônio serotonina. Cara, talvez tu não saiba muita biologia e aí talvez ficasse na dúvida aqui, né? A 1 é verdadeira. Essa aqui, vou deixar na dúvida para ti, eu vou já explicar. Mas bora ver se a gente conseguiria marcar alguma coisa sem saber esta, tá? Sem saber esta. 3. Os portadores da fenilcetonúria não conseguem metabolizar a fenilalanina. Aminoácido não essencial. Opa, eu te falei que a fenilalanina é um aminoácido essencial. Essencial. Eu não consigo metabolizá-lo formando tirosina por ausência de uma enzima chamada fenilhidroxilase e a fenilalanina se acumula. Gente, quem tem fenilcetonúria não pode ficar comendo qualquer proteína, porque não pode fazer alta ingesta de fenilalanina. O tratamento, né, basicamente, é controlar a alimentação para não ingerir fenilalanina, tá? Então, de novo, qual é o erro aqui? Ele fala que o aminoácido fenilalanina não é essencial. Ele é essencial, só obtenho pela minha dieta. 4, que é falso, né? Então, tudo que tiver 2, tudo que tiver 3 aí, ó, vou riscando. Tudo que tiver 3, vou riscando. Bacana. Bora ver a 4. Os aminoácidos chamados essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados
endogenamente. Endogenamente, professor, palavra é difícil a essa hora da noite. Endo não é dentro? Endógeno é que eu produzo dentro do meu corpo, tá? Eu sou capaz de produzir. Os aminoácidos chamados essenciais são aqueles que não são capazes de serem produzidos no meu corpo. Verdade, né? Os aminoácidos essenciais eu não produzo. Como é o caso da histidina. Verdade. Teria que ter decorado aí os aminoácidos, tá? Valina, leucina, isoleucina, histidina, triptofano, e assim vai seguindo. Tem que decorar essas provas antigas, tá, gente? Essas provas antigas pediam para decorar. Não caiu ainda assim nesse formato prova de OEA, mas, né, se quiser decorar os 11 aminoácidos aí, vale a pena, tá? Tem um macete, um dia quando tiver tempo eu explico para vocês. Vai lá. 2. A partir do aminoácido triptofano são produzidos naturalmente no corpo. Essa era que a gente tinha dúvida, né? A gente vai precisar para responder aqui essa questão. Então, o que tu precisa saber? Melatonina é um hormônio. Ele falou que é um neurotransmissor. Tá bom? Melatonina é um hormônio. E para que serve a melatonina? Alguns de vocês talvez já tenham tomado melatonina. Alguém já tomou melatonina? Alguém já tomou melatonina? Tem alguém no chat falando? Se tomou, tomou para quê? Anima aí meu dia. Me fala para que tomou melatonina. Para dormir. Né? É sono. Exatamente, toma para dormir. Melatonina é um hormônio do sono. Regulador do ciclo circadiano. Tá bom? E serotonina é um neurotransmissor. Serotonina é um neurotransmissor relacionado à euforia, à alegria. Tá bom? Então ele trocou aqui, né? Ele falou que melatonina é um neurotransmissor e serotonina é um hormônio. É o contrário. Tá bom? Apesar de que todo neurotransmissor é um hormônio por conceito. Porque qual é o conceito de hormônio? Uma molécula sinalizadora. Tá? Mas a gente vai ver isso lá nas aulas de histologia e fisiologia do sistema nervoso. Mas ele trocou. Melatonina não é um neurotransmissor, é um hormônio. Tá? E no geral a gente considera a serotonina um neurotransmissor. Alguém me perguntou o que é citrulina. Citrulina é um aminoácido não essencial. Tá? Então não é essencial. Beleza? Explicado aí, né? Tinham perguntado isso. Faz a 14, faço a 14 então. Para fazer a 14, vou abrir novamente a nossa tela para eu explicar uma outra coisa. Que é isso aqui, ó. Estrutura das proteínas. Gente, pensa comigo. O que são proteínas? Professor, proteína é um polímero de aminoácido. Exato. Proteína é um polímero de aminoácido. São vários aminoácidos ligados. Então a proteína vai ter vários aminoácidos ligados. E esses aminoácidos vão interagir. A sequência de aminoácidos de uma proteína, olha só aqui, ó. Então ele botou asparigina, glicina, fenilalanina. E aí botou uma sequência de aminoácidos, né, na estrutura primária. Essa sequência de bolinhas, sequência de aminoácidos, o tipo e o número, a quantidade de aminoácidos que eu tenho, determina a estrutura primária. Estrutura primária é a base da minha proteína. É a sequência, o tipo e o número de aminoácidos que eu tenho. Ei, aminoácidos se ligam por qual ligação que vocês aprenderam ainda agora? Você, me diga, peptídica. Se a estrutura primária é a sequência de aminoácidos, a ligação determinante da estrutura primária é a ligação peptídica. Esses aminoácidos começam a interagir uns com os outros e a cadeia pode formar uma hélice ou uma estrutura de zigue-zague, beta-folha ou, né, alfa-hélice. Nesse caso, isso vai acontecer, essa torção da cadeia acontece por ponte de hidrogênio. E aí a gente começa a ter a chamada estrutura secundária. A estrutura secundária começa a ganhar um arranjo tridimensional. Professor, tá uma bagunça isso aqui. Sim, mas é uma bagunça arrumada. É uma bagunça arrumada. Esse arranjo tridimensional da proteína, estabelecido por ponte de sulfeto, por interações iônicas, é a estrutura terciária. E nesse arranjo tridimensional, eu vou ganhar função. É a chamada estrutura nativa das proteínas. Tá bom? Então, a gente vai ter ali, né, como característica das proteínas, ter pelo menos 3 níveis de estrutura.
Primária, secundária e terciária. Primária, sequência de aminoácidos. Secundária, aminoácidos interagindo por ponte de hidrogênio, torcendo a cadeia em beta-folha ou alfa-hélice. Terciária, estrutura tridimensional. Tá? Beleza. O que vai acontecer, porém? Às vezes eu tenho mais de uma cadeia de aminoácidos. Então aqui, ó. Percebe que tem uma cadeia mais escurinha? Uma mais clarinha? Uma mais clarinha? Outra mais escurinha? Tem quantas cadeias aí? 4. Nesse caso, como eu tenho mais de uma cadeia, quando eu tenho mais de uma cadeia, eu falo que a estrutura ela é quaternária. Tá? Estrutura quaternária. Beleza? Tranquilo até aí? A estrutura quaternária existe em todas as proteínas? Vou botar um asterisco aqui. Não. Porque para ter estrutura quaternária, eu preciso ter mais de uma cadeia polipeptídica. Então, toda proteína tem até a estrutura terciária. Quaternária somente naquelas que tiverem mais de uma cadeia polipeptídica. Tá? Proteína famosa que tem estrutura quaternária, hemoglobina. Hemoglobina. Tá? Tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Beleza? Alguma dúvida até aí? Alguém mandou mensagem no chat? Deixa eu dar uma olhada. Serotonina neurotransmissor, já falaram. Arroz e feijão tem aminoácido, feijão tem bastante proteína, arroz tem bastante carboidrato. A ornitina e citrulina são onde fazem parte do ciclo da ureia, elas fazem parte de outras funções. Elas são aminoácidos não essenciais, então fazem parte de ciclos de formação de proteína, tá? Vão cair também no ciclo de ureia, inclusive porque ureia, né, e no caso os produtos nitrogenados, no geral, vêm da degradação de proteínas, porque proteína tem o que, doutores? Nitrogênio, já que é formado de aminoácido. Aminoácido tem grupo amino, que tem nitrogênio. Bacana? A gente vai falar sobre isso lá na frente, beleza? Então, a Ana perguntou, ornitina e citrulina são únicas que fazem parte do ciclo da ureia? Basicamente, dos que a gente estuda, sim, mas lembra que os aminoácidos, no geral, fazem parte do ciclo de formação de compostos nitrogenados, porque eu preciso, né, metabolizar esses caras à medida que o acúmulo de compostos nitrogenados pode levar à toxicidade no corpo, tá? Tem outras funções? Posso claramente falar que esses aminoácidos têm função na produção de proteínas no geral, né? Todo aminoácido forma proteína. Pode ser assim, Ana? Pode ser assim? Pode ser essa explicação? Serotonina é um neurotransmissor, já expliquei, né? Bacana, bacana, bacana. Alguma dúvida? Mais alguma coisa? Nada, nada. Dispõe, a gente tá aqui para tirar dúvida, tá? Ei, gente, essa aqui é uma live para tirar dúvida. Eu tô comentando coisas, mas quem tiver dúvida vai falando, tá? Bora lá. Galera, lembra uma coisa que eu falei para vocês? Que na estrutura terciária eu ganho estrutura tridimensional e função? E se eu perder a estrutura tridimensional? Eu perco a função. Isso pode acontecer. A gente chama de desnaturação proteica. Alterações na estrutura da minha proteína podem ser causadas por alterações de pH ou alterações de temperatura, principalmente. Corrente elétrica também. Vou desenhar um raio aqui, ó. Zim, raio. Corrente elétrica. Gente, alterações de pH, temperatura ou corrente elétrica podem alterar a estrutura quaternária, terciária e secundária, levando à perda de função. Isso é uma desnaturação proteica. Professor, e a primária? A primária não. A primária se mantém. Porque a primária, tu aprendeu que ela é formada pela ligação peptídica, que é uma ligação covalente, forte. Então, não perca a estrutura primária, tá bom? Desnaturação proteica, então, é perda de estrutura. Pode ser quaternária, se a proteína tiver, terciária ou secundária. Por consequência, tem perda de função, mas a primária é mantida. Por isso, algumas desnaturações, às vezes, são revertidas, porque a primária não se perdeu. Outras não são revertidas porque a quantidade de energia no sistema, a entropia, não permite, tá? Mas seria possível. Beleza? Beleza. Então, bora lá fazer a questão de número 14 que me pediram. Ó, na questão de número 14, respondendo aqui, então, ao aluno que pediu, a aluna, não lembro quem pediu, fala bem assim. As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos que desempenham funções estruturais e enzimáticas, devendo ser parte constante da dieta. Sobre esse assunto, observe ilustrações de estruturas de cadeia polipeptídica na figura abaixo. 1, 2, 3 e 4. Doutores, 1, sequência de aminoácidos, primária. 2,
Enrolou um pouquinho, né? Fez zigue-zague, secundária. 3, tudo embolado, tridimensional, terciária. 4, tem uma clarinha, uma mais escura, quaternária. Bacana. Pelas informações expostas, pode-se concluir corretamente que, letra A, na 14, letra A fala assim, ó. As cadeias polipeptídicas interagem entre si para formar estruturas tridimensionais, por meio de ligações covalentes entre um grupo amino de um aminoácido e um grupo carboxila. Epa! Arranjo tridimensional está em qual estrutura? Principalmente na terciária. Causadas principalmente por interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto. Que ligação é essa entre aminoácido, que acontece entre o grupo amino e o grupo carboxila de um outro? Isso é ligação peptídica. Ligação peptídica é característica de estrutura primária. Estrutura linear. Não é tridimensional. Letra A não pode ser. Letra B, então. As ligações peptídicas entre aminoácidos na estrutura 1 a 4, então os aminoácidos estão ligados, decorrem de reações de condensação. As ligações peptídicas acontecem da reação de condensação. Juntei moléculas, verdade. E nesse processo acontece liberação de água. Verdade, é uma síntese por desidratação. Resposta pra gente, letra B. A estrutura 2 se refere à sequência de aminoácidos. Falso, sequência de aminoácidos está em 1. A 2 representa, né, a interação e a torção da cadeia em beta-folha e alfa-hélice. As conformações tridimensionais das proteínas, como observado na estrutura 3 e 4, não estão relacionadas à função, pelo amor de Deus. Forma tridimensional é a forma de função, não tem nada a ver. Falou o oposto do que é o certo. E letra E. A estrutura 4 é chamada de quaternária, pois possui 4 cadeias. Caraca, calma aí. Para ter estrutura quaternária, precisa ter 4 cadeias? Não. Ela é quaternária porque ela tem mais de uma cadeia polipeptídica. Tá bom? Então, se tiver 2, já é quaternária. Se tiver 3, 4, 5, tá bom? Então, quaternário vem de 4, tá? Não é de 4 cadeias polipeptídicas. É porque é o quarto nível de organização. Mas tendo 2 para cima, já é quaternária, tá? Deu para entender essa? Resposta pra gente, letra B. Alguém fez uma pergunta muito importante. Falou assim, ó. O ovo cru não tem mais proteínas que um ovo frito, não é? Verdade. Por quê? Porque quando eu como um ovo, buscando as proteínas, o que eu quero são os aminoácidos, não é? Que formam essa proteína. Se eu causei a desnaturação, o ovo mudou de forma, causei uma desnaturação, forneci calor. O que eu perdi? Eu perdi a estrutura quaternária, terciária e secundária que eu tiver. Mas eu perdi a estrutura primária, que é a sequência, o tipo e o número de aminoácidos? Não. Então os aminoácidos ainda estão ali. Então não perco o conteúdo de aminoácidos. Eu perco a estrutura, mas o conteúdo não. Beleza? Respondido essa? Respondido? Isso é questão de prova. Questão de prova, tá? Pegadinha. Isso aí. Quem mais? Tem alguma outra que eu tenho que fazer? Alguém pediu aqui? Faz a 14. Já fiz a 14. Faz a 13. Fiz a 13. Vou fazer a 15. Na alimentação humana, a preservação da saúde depende dos nutrientes utilizados pelo organismo, pois tanto os de origem vegetal quanto animal são importantes na obtenção de energia. Tá bom? Considere que após uma determinada refeição com processo digestivo totalmente realizado, verificou-se que as substâncias absorvidas pelo sistema digestório em maior quantidade foram os aminoácidos que certamente foram obtidos dos alimentos que predominavam nessa refeição, tais como qual alimento aí tem grande quantidade de aminoácidos? Ou seja, qual alimento é de origem proteica, né? Galera, o que mais tem proteína no geral quando vai estar em prova é carne. Procura carne, tá? Então a resposta aqui é contrafilé na brasa. Professor, batata e mandioca, muito açúcar, muito amido. Arroz e salada de folhas, muita celulose, que são carboidratos também, né? Vão formar ali, pra gente, a gente não absorve celulose, tá? Mas vai formar fibra, ajuda na digestão. Arroz, muito carboidrato, muito amido também. Macarrão, muito carboidrato. Polenta frita, muito carboidrato também, tá? Então aí de proteína mesmo, contrafilé. Beleza?
Tranquilo? Bora falar de enzima? Bora falar de enzima? Eu acho que eu ousei demais. Fui ousado. Fui ousado. Às vezes as palavras da gente se voltam contra a gente. Não é verdade? E aí eu ousei querer dar todo o conteúdo de bioquímica nessa uma única aula, né? Eu acho que não vai dar pra gente falar de lipídios e proteínas, tá bom? Mas eu vou focar aqui nas enzimas. Tudo bem por vocês? Então a gente pode marcar ali um outro momento pra gente falar de lipídios e carboidratos, é uma aula breve, né? Mas não vai dar, gente, não vai dar, assim. Eu já tô vendo o pessoal aqui arrumando a bolsa para ir embora. Então, eu não quero ser a pessoa inconveniente que vai manter os funcionários até tarde aqui no curso, tá bom? Vocês me perdoem, gente, me perdoem. Bora lá. Ah, alguém perguntou alguma coisa aqui? Não, não tiveram perguntas não. Tá bom? Sofia? Por que fala de condensação se é síntese por desidratação? Gente, condensação é característica de reações que vão juntar coisas, tá bom? Então, eu estou condensando. Estou fazendo uma síntese de qualquer forma, tá? Então, condensação ou síntese, beleza? É que nem tudo tem só um nome, tá bom? Meu nome é Paulo Roberto. Me chamar de Paulo, te chamando de Roberto também. Qualquer um serve, tá? Então, condensação ou síntese por desidratação. De novo, condensação é porque eu juntei aminoácidos, uni aminoácidos, tá? Então, condensação, síntese. Deu para entender, Ana? E qual é? A Sofia também perguntou, tá bom? Quando vocês estudarem polímeros, vocês vão ouvir muito falar de condensação. Então, condensação é quando eu junto várias moléculas para formar uma só, tá? Isso não deixa de ser uma síntese, né? Síntese são reações que eu também estou unindo coisas. Então, A mais B formando AB. Isso é uma síntese também, tá bom? E uma condensação, professor, seria assim, A mais B formando AB, 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 AB. Só por conceito, tá? Deixa eu falar de enzima rapidinho, e aí eu já vou liberar o pessoal aqui do online também e respondo a questão de número 23, beleza? Só para eu finalizar aqui, gente, enzimas são catalisadores biológicos, tá? Então, enzimas, qual é o conceito de enzima? Catalisador biológico. O que é um catalisador biológico? É uma molécula capaz de acelerar reações químicas, tá? São moléculas capazes de acelerar reações. E como? Seguinte, olha para a tela rapidão. Toda reação tem reagente e produto. Só que para essa reação acontecer, eu necessito de uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia vai ser chamada de energia de ativação. Olha só para cá, ó. Tá vendo o pico? Aqui em cima, ó. A energia do reagente até esse pico é a chamada energia de ativação. Ó, o que ele botou aqui, ó. Tá vendo? Eu botei aqui do lado. O que a enzima faz? Olha só, ela criou uma outra curva. A energia do reagente até o pico é o quê? Energia de ativação. Em vermelho, com enzima, em preto, sem enzima. O que vocês estão aprendendo aqui, ó? Que sem enzima, a energia de ativação é alta. Com enzima, a energia de ativação é baixa. Então, a energia de ativação diminuindo, eu vou precisar de menos esforço para alcançar a formação do meu produto. Então, a reação vai acontecer de forma mais rápida. O que é uma enzima? É um catalisador biológico, ele acelera a reação. Acelera como? Diminuindo a chamada energia de ativação, tá bom? Bacana. Gente, o modelo que explica a ação das enzimas é o modelo chave-fechadura. Toda enzima possui um substrato, igual a uma chave que se encaixa numa fechadura. Toda chave abre uma fechadura em específico, da mesma forma que toda enzima tem o seu substrato específico. A chave da minha casa não abre a tua casa, porque a chave da minha casa é específica para a minha casa. A chave da tua casa é específica para a tua casa. A enzima que quebra açúcar, quebra aquele açúcar. Não quebra lipídio, nem proteína, nem ácido nucleico. Entenderam?
Bora lá. Se eu falar de lipase, lipase quebra o quê? Lipídio. Não quebra açúcar, quebra lipídio. Então, quem que é o substrato da lipase? O lipídio. Lipase é enzima, substrato dela é o lipídio. Então, toda enzima, aqui ó, representada, tem um substrato que ela se liga. Olha aqui, ó, a partezinha, né, vai se encaixar aqui na enzima, essa outra partezinha se encaixa aqui na enzima. Como se fosse uma chave se encaixando numa fechadura. O lugar onde o substrato se liga na enzima é chamado de sítio ativo ou sítio enzimático, tá? E aí, olha só, peguei o substrato, ao final quebrei, formei dois. Essa reação poderia ser vista no sentido oposto. Poderia ser muito bem vista no sentido oposto. Peguei dois substratos, montei um novo. As reações do modelo chave-fechadura mostram relações com especificidade e são reações reversíveis. Olha a enzima. Começa de um jeito. Momento 1. Momento 2. Final. Está do mesmo jeito. As enzimas não se consomem. Elas não são quebradas durante a reação. Outra coisa importante, dependem de calor e pH. Por que toda enzima depende de calor e pH? Porque toda enzima é uma proteína. Enzimas são proteínas. São catalisadores biológicos. E enzimas não são os únicos catalisadores. Alguns RNAs aceleram reações, são ribozimas. RNA é proteína? Não. É uma outra história. Tá? Aqui a gente está falando de enzima. Toda enzima é uma proteína. Todo catalisador biológico é uma enzima? Não. Pode ser uma enzima ou pode ser uma ribosima, que é um RNA. Tá? Mas toda enzima é uma proteína. Bora lá. Só para eu finalizar, existem alguns gráficos, e aí eu vou fazer a questão. Tá bom, Nadson, você estava certo, eu não vou conseguir ver todos os assuntos hoje, Nadson. Você estava certo desde o começo. Vai jogar na minha cara isso, a aula inteira? Vai jogar na minha cara a aula toda? Tudo bem, você estava certo. Sonhei alto, sou um jovem sonhador, cara. Sou um jovem sonhador. Ousei demais, ousei. Bom, errei, fui moleque. Fui muito moleque hoje. Bora lá. Posso fazer a 23? Posso sim, posso sim. Bora lá, só explicar esse gráfico. Olha só. Seguinte. Opa, tirar isso aqui. Olha para esse gráfico. Aqui eu tenho um gráfico de temperatura. Ó. Tá vendo que eu estou grifando? Gráfico de temperatura. Seguinte, presta atenção. A 0 graus Celsius, atividade baixa. 20 graus Celsius, a atividade enzimática está aumentando. Olha o gráfico, está aumentando. A 40, alcancei o máximo. Esse gráfico aumenta, depois diminui. Quanto mais eu aumentei a temperatura, mais eu aumentei a atividade. Até um ponto que é o ponto ótimo. Gente, ponto ótimo é ótimo. Não tem nada melhor do que dele. Tem nada melhor. Depois de ponto ótimo, se eu continuar aumentando a temperatura, a atividade enzimática cai. Por que ela cai? Porque provavelmente eu aumentei demais a temperatura e eu fiz o quê? Desnaturei a proteína. E perdi a função. Então o gráfico aumentou, depois diminuiu. Esse gráfico é de temperatura ou de, olha só o outro gráfico que isso acontece, pH. Olha para cá, ó. pH 0, atividade enzimática, baixo. Aumentei para 1, aumentou a atividade. Aumentei para 2, atividade enzimática quase no topo. Cheguei ao topo, mais ou menos 2,2, 2,4. Se continuar aumentando, diminui. Subiu, desceu. O gráfico subiu, desceu de pH. Toda enzima tem o mesmo pH ótimo? Não. A enzima 1 trabalha em pH ótimo próximo de 2. Essa aqui, ó, o pH ótimo dela é próximo de quanto? De 8,5. Tá bom? Então, cada enzima varia, né? Em termos de pH, sua atividade. Pode variar de temperatura também. No nosso caso, nossas enzimas todas trabalham na mesma faixa de temperatura, porque nós somos seres homeotérmicos, nossa temperatura corporal não varia. O outro gráfico é diferente. Os gráficos de pH e temperatura, tu viu, ó, subiu, alcançou o ponto ótimo. Se tentar aumentar a temperatura ou pH, diminui. Então, sobe, depois desce. Esse outro gráfico
sobe, alcança o ponto máximo, depois fica constante. Depois fica constante. Que gráfico é esse? Esse é da concentração de substrato. Presta atenção. Substrato é aquilo que se liga na enzima. Imagina que aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Me diz uma coisa. Se cada enzima se liga a um substrato, bora usar essa proporção. Se eu tenho 60 enzimas, quanto de substrato eu quebro? 60. Cada enzima quebra um substrato. Então, se eu botar 10 enzimas vão estar trabalhando. Se eu botar 20 enzimas vão trabalhar, a atividade aumenta. Né? Olha só, 30 aumenta, 40 aumenta, tem mais enzima trabalhando, 50 aumenta. Mas quantas enzimas eu tinha? 60. Botei 60 de substrato, todas as enzimas vão estar trabalhando, é o ponto máximo. Se eu botar 70 de substrato, com 60 enzimas, quanto de substrato eu quebro? 60, porque eu só tenho 60 enzimas. Se eu botar 80 de substrato, quanto que eu quebro com 60 enzimas? 60, porque só tenho 60 enzimas. Não adianta eu botar mais substrato. Por mais que eu aumente, a quantidade de enzimas é limitada. Então o valor fica fixo, fica constante. Nesse ponto aqui, todas as enzimas estão ligadas a um substrato. Tá bom? Então, aumentou e diminuiu, pH ou temperatura. Aumentou, ponto ótimo, ficou constante, já sei que é um gráfico de concentração de substrato. E a gente vai finalizar nossa aula fazendo questões sobre isso, tá? Vou fazer aqui, não é essa lista? Peraí. Cadê? É essa mesmo, peraí. Vou fazer aqui uma questão que mostra um pouquinho sobre atividade enzimática. Qual era a outra? Pode fazer a 23? Posso fazer a 23. Bora lá para 23 então. 23 fala bem assim, ó. Era ela que eu ia fazer. Era ela que eu ia fazer. Vocês estão muito, a gente está muito em sintonia. Vocês não acham que a gente está muito em sintonia? Pô, cara, era ela que eu queria fazer. Era ela que estava procurando. Então bora lá, fazer a 23 agora. 23 fala bem assim pra gente, ó. O gráfico a seguir representação de duas enzimas no corpo de um mamífero. Com base no gráfico nos conhecimentos sobre bioquímica, análise afirmativa. Gente, subiu, desceu. Se ele não tivesse falado nada, ele falou que é de pH, né? Se ele não tivesse falado nada, tu já ia saber que é de temperatura ou pH. E, gente, falou que é um mamífero. Mamífero é um meotérmico. O gráfico da atividade enzimática, se fosse baseado na temperatura, ia ter que ser igual para todas as enzimas. Não está diferente aqui? Uma tem um comportamento, tem outro? Então só pode ser pH. Vocês entenderam a lógica do meu pensamento? Mamíferos, a faixa de temperatura é fixa, constante. Eu, por exemplo, sou um mamífero. Vocês também, né? Eu ia falar uma besteira aqui, ia pegar muito mal. Ainda bem que eu não falei. E aí o que acontece? A minha temperatura corporal é em torno de 35,6. Se eu for para o deserto, se eu for para o frio, minha temperatura é essa. Então todas as minhas enzimas trabalham em média, no ponto ótimo, em 35,6. Entendeu? O que vai acontecer no pH? O pH não, o pH varia. Porque o pH da boca é diferente do pH do estômago, que é diferente do pH do intestino. Tá? Então o pH varia. Tá bom. Esse é um ponto que eu queria frisar. Na 23 ele fala assim, ó. Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre bioquímica, análise afirmativa a seguir. Aí ele vai falar pra gente assim, ó. 1. No gráfico, pode observar a especificidade da enzima A. A enzima A é a mais fininha, tá? Aqui, ó, A e B. A B é mais grossa. Ponto ótimo da A, em torno de 2. Ponto ótimo da B, em torno de 8. No gráfico, pode observar que a especificidade da enzima A para regiões onde o pH apresenta um grau de acidez mais elevado. Sabe a escala de pH? A escala de pH vai de quanto a quanto? A escala de pH vai de 0 a 14, onde 7 é neutro. Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico ou alcalino. Tá bom? Então, olha, não é 2, pH o quê? Ácido. No gráfico pode observar que a especificidade da enzima A, né, é maior em pH elevado, onde tem maior acidez. pH elevado não, perdão. pH em que a acidez é mais elevada. Verdade. Verdade. Tá bom?
As enzimas A e B atuam na mesma região do corpo. Falso. Uma atua em uma região que o pH é ácido, outra em um pH mais alcalino. Beleza. 3. A desnaturação proteica, então aqui é falso, né? Não está na mesma região do corpo. 3. A desnaturação proteica das duas enzimas não pode ser causada por variação de pH. Gente, variações de pH podem sempre causar desnaturação proteica. Porque pH e temperatura são fatores de desnaturação. Então aqui, falso. Tá bom? Falso. Bora analisar a última então. A última fala assim, ó. A função apresentada pelas enzimas pode ser alterada por desnaturação proteica? Verdade. Se eu desnaturar a enzima, a função é perdida. Tá correto então quem? A1 e A4. Resposta pra gente, letra E de elefantíase. Alguma dúvida? Tomei um negócio que vai fazer mais 30. Gente, o pessoal do cursinho tá aí todo indo embora já. Vocês têm noção que sou a última pessoa aqui? Vou ter que deixar meu amigo Dário em casa agora. Não tive ele aqui. Alguma dúvida? Tá. Acho que estamos sem dúvidas, né? Galera, o que vocês acharam desse formato? O que vocês acharam desse formato? Manda aí o feedback pra gente. Vocês acharam legal a gente fazer questão, tirar dúvida assim? Eu acho muito bacana as mentorias. É diferente da sala de aula, né? Na sala de aula eu pego o papel e tal, é legal que tem um quadro, mas nas mentorias dá pra gente tirar dúvida, né? A gente tá mais próximo, consigo conversar com vocês e tal, tá bom? Tem gente que interage mais, tem gente que interage menos, né? Mas é um espaço que a gente tem. Então, assim, esse é o lugar que eu queria ter pra gente resolver. De novo, não tenho tempo para estar com vocês toda semana, falar assim, pô, toda semana eu vou estar aqui. Mas a gente vai ter um cronograma para resolução de questões. Tá bom? A gente viu dois assuntos mais importantes, que é proteína e ácidos nucleicos. Nas outras aulas, a gente vai ver carboidrato e lipídio. Semana que vem, eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou entrar na live para resolver questões de carboidrato e lipídio. E vou fazer da minha casa uma mentoria de vitaminas e sais minerais que eu estou devendo pro pessoal do Mesa de Estudos. Aí eu vou liberar para vocês, todo mundo. Beleza? Então, na semana que vem, a gente vai ter uma mentoria. Aí vai ter a resolução das questões de carboidrato e lipídio, comento carboidrato e lipídio. E aí, a gente tem uma outra aula lá no Google Meet, que eu vou falar de vitaminas e sais minerais. Tenho coragem? Tenho coragem. Tenho coragem. Ousadia, ousadia. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, então. Né? A gente tem horário aqui no Cuca, tá? Não quero prejudicar ninguém, peço até desculpas pro pessoal do online. Mas é uma gratidão ter vocês aqui, fico muito feliz. Né? 56. Se 56 alunos me doarem R$5, quantos eu vou ter? Alguém falou. Beleza, beleza. Pix na questões 10 de 10. Isso mesmo. 73? Bacana, bacana. Então até a próxima. Vou avisando pra vocês, entrem lá naquele grupo. Mandem pros amigos de vocês. É gratuito, não tô cobrando nada, tá bom? Fiz só uma brincadeirinha. Não vale, não cobra R$5 nem R$10, é de graça. Vou participar do amor. Por que vocês leem meus pensamentos? Vai lá. Então, a gente se encontra semana que vem para a resolução de restantes questões. E aí eu vou abrir também uma mentoria para sais minerais e vitaminas. Beleza? Beijos, beijos. Tchau, tchau. Até semana que vem.